Lula desembarca agora à noite aqui em Brasília, eu estou em São Paulo, em Brasília, né? Depois de visita à China e aos Emirados Árabes Unidos. Durante a viagem, ele deu uma série de declarações, estava aqui no texto, polêmicas, eu troquei por estúpidas, né? Então a gente vai ver agora uma delas. O Lula criticou o uso do dólar em transações internacionais. Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Nós precisamos ter uma moeda, sabe, que transforma os países numa situação um pouco mais tranquila. Porque hoje, um país precisa correr atrás de dólar para poder exportar. E ainda aplaudem, né? O mais incrível é que ainda tem aplauso. Bom, se bem que ele levou 2 aviões, né? Uma comitiva enorme, então só os 70 integrantes da comitiva já puxam ali um aplauso para algo tão absurdo assim. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele foi na mesma linha, ele chamou o dólar de moeda de terceiros. E o petista defendeu negociações em real com outros países. A ideia de você fazer o intercâmbio comercial em moedas próprias, sem recorrer a uma moeda de um terceiro, é uma coisa que está há muito tempo na mesa de negociação entre os BRICS, no âmbito do Mercosul, e o presidente Lula restabeleceu essa agenda, pedindo para a Fazenda, para a área econômica dos dois países, se debruçarem sobre esse tema e aprofundarem as possibilidades de um intercâmbio, como nós chamamos, em moeda local. Ou seja, você poder usar o real, poder usar o yuan, poder usar as moedas dos países em desenvolvimento como unidade de conta para trocas internacionais. É incrível que o Haddad chamou o yuan de yuan, o Lula, numa outra fala dele, chamou de ien. Então, eles não acertam nem o nome da moeda chinesa. E o Lula ainda falou da guerra na Ucrânia, defendeu a China e o ditador Xi Jinping. É claro, né, que os Estados Unidos ficaram incomodados, e isso pode ficar ainda pior, porque amanhã chega ao Brasil o chanceler russo, o Sergei Lavrov. Constantino, vamos começar explicando aí para o Lula, para o Haddad, que ninguém é obrigado a usar o dólar nas transações internacionais. Explica, por favor, por que o dólar é usado, Constantino. Pois é, Lacombe, a gente falou isso por alto, né, no domingo passado, mas assim, vamos lá. Ninguém é obrigado a usar o dólar. Teve lá o acordo de Bretton Woods e tudo, os banqueiros globais de alguma forma deram um empurrãozinho, mas por que o dólar é a moeda usada no comércio mundial? Porque é o país que domina o Ocidente e, portanto, o mundo. É o Império Estadunidense, como a esquerda gosta de dizer. Já teve o Império Britânico, já teve Roma lá atrás. E os Estados Unidos hoje são, sem sombra de dúvidas, o país mais importante do planeta do ponto de vista econômico, então nem se fala, né? Então, o dólar é a moeda que tem mais liquidez, que tem mais estabilidade. De alguma forma, isso vem sendo ameaçado pela postura do próprio governo federal, com mais de 30 trilhões de dólares de dívida, e do próprio Federal Reserve, o Banco Central Americano, que adota políticas muito frouxas, agora está subindo os juros recentemente, voltando ao normal, né? Mas, via de regra, o que o Lula e essa turma querem ao fugir do dólar? Eles querem justamente ter nas mãos o instrumento de uma política monetária frouxa, né, de poder usar moedas mais exóticas e que não seriam tão sólidas, tão robustas, assim como já foi no passado o ouro, mais até do que o próprio dólar hoje em dia. Então é muito óbvio o que está acontecendo, né? Essa turma nunca gostou da camisa de força do dólar, porque ela impõe certas restrições à política monetária, e essa turma mais perdulária, mais gastadora, mais irresponsável, eles querem fugir disso. Mas, de novo, ninguém é obrigado a negociar em dólar. Se o Brasil quiser, vai fazer na moeda que for, pode ser até em Bitcoin, né? Agora, o salário da Dilma, que é enorme, ela preferiu negociar em dólar. Quando a gente tem liberdade de escolha, via de regra, a gente escolhe moedas atreladas a países mais livres,
sólidos, que não podem da noite para o dia, por exemplo, mandar congelar contas bancárias de jornalistas só porque não gosta do que eles falam, e por aí vai. Em geral, eu vou passar para a Ana e para o Paulo os comentários, que eu me alonguei mais na parte econômica, mas tudo foi um desastre. E como é que a gente sabe disso, Lacombe? Pela postura e reação dos próprios militantes petistas. Veja Miriam Leitão no Globo, por exemplo, as trapalhadas na visita à China. A viagem que deveria mostrar a nova forma de o Brasil se relacionar com o mundo virou uma coleção de declarações infelizes de Lula. Haja eufemismo, né? O Guga Chakra, oi Guga, mas o Guga Chakra já andou reclamando, né, que Lula erra ao colocar a culpa também na Ucrânia, nessa guerra. Quer dizer, quando os próprios militantes, blogueiros, tucanopetistas mostram que Lula só deu furo, né, gafe, é porque realmente foi um desastre. E a reação está aí. O Washington Post, um jornal progressista ligado à esquerda americana, dizendo: a gente achou que o Lula era um parceiro nosso do Ocidente, e descobrimos que não é bem assim. Quer dizer, está caindo a ficha de quem fez o L, ou did the L, né? Está caindo a ficha de que, na verdade, Lula é um cara que quer fortalecer Rússia, China, Irã e os ayatolás, não o Ocidente. Consta aí, você fala oi Guga, e aqui no nosso chat começa oi Guga, oi Guga, oi Guga. E eu proponho, eu sou casado com uma gaúcha, né, Thiago Zene, gaúcho, nosso parceiro aqui no 4x4, eu proponho que a gente passe a usar o Pila. Já ouviram falar? A moeda gaúcha, Pila. A gente pode usar nas transações internacionais do Brasil, Pilas. Né? Porque o Lula ele está falando nisso insistentemente, né, quer tirar a autonomia do Banco Central. A China não tem autonomia, o Banco Central lá é totalmente atrelado ao governo. Xi Jinping, aliás, o governo chinês já desvalorizou o yuan algumas vezes, né, para baratear as exportações deles, para diminuir a dívida pública. Imagina transações internacionais lastreadas numa moeda como a chinesa. Né? E, Ana, esse discurso anti-americano do Lula é algo assim colegial, né, juvenil. Então, eu fico aqui pensando, né, os riscos envolvidos nessas declarações anti-americanas e nessa relação que o Lula começa a armar aí com Xi Jinping. A gente está exposto a muitos riscos, não só nós, o Brasil, o mundo de um modo geral. Aí dá vontade de fazer a plaquinha, né? Faz o L para o Biden, né? Do the L, faz o L, porque... o Biden, sabemos muito bem, né, da posição dele no espectro, né, político ideológico, e hoje o Biden não é nem de perto aquele partido democrata, até de Bill Clinton, né, uma social-democracia. Hoje é um PSOL Yankee muito piorado, e eles vibraram, né, quando o presidente Bolsonaro não foi eleito, e agora estão aí. O comentário do Constantino foi irretocável, ele tocou em pontos ali que eu ia tocar, eu não vou nem repetir, mas eu acho que vale a pena mencionar mais uma vez o Washington Post, que é um jornal completamente 100% alinhado com o Partido Democrata, é um jornal esquerdista hoje, assim, hard left, né? A extrema esquerda, porque no debate público só tem extrema direita, né? Extrema esquerda não tem. E eles disseram, né, no artigo essa semana, nós achamos que o Lula era um amigo do Ocidente e agora estamos percebendo que ele tem a sua agenda própria, e a sua agenda própria não é lá muito alinhada com a agenda do Ocidente. Ora, ninguém nunca imaginou que um partido que é completamente alinhado com comunistas, com ditadores, com regimes totalitários, não fosse ser amigo do Ocidente. E o Washington Post menciona mais uma vez o que muita gente está tentando esconder no Brasil, mas que foi um ponto unânime aqui no Senado americano, entre democratas e republicanos, sobre os navios iranianos de guerra atracados no Rio de Janeiro, porque aqueles navios, eles já são sancionados pelo governo dos Estados Unidos, independentemente se é Trump, se é Biden, se é Clinton, se é Bush, aqueles navios são sancionados, e aquilo causou muita confusão. Agora Lula começa a entrar num tabuleiro geopolítico que
ele vai pisar ali num lamaçal, né, defendendo uma possível invasão da China a Taiwan. Os Estados Unidos têm uma linha muito direta de proteção a Taiwan, ou seja, a viagem foi um desastre. E só para deixar o meu ponto no Oi Guga, o mundo está bem mais suave com o Joe Biden, né, Consta? Ó, tirei os óculos, levei uma bronca da minha mulher aqui que estava muito feio, tirei os óculos. Mas é isso, Ana. O Lula está com o Irã, o Lula está com a China, ele está contra Taiwan, está contra a Ucrânia, está contra os Estados Unidos, né? Está contra o Ocidente, Paulo, mas o problema continua sendo o Bolsonaro. Lacom, o que sua mulher tem contra pessoas de óculos? Estamos 3 pessoas de óculos aqui no programa. Não, fica de óculos. Ela queria que eu arrumasse uma armação mais discreta, assim, eu acho que não conseguia. Mas tem um estilinho aqui. Hoje eu tô meio de Matt Walsh, assim, com camisa xadrez, óculos com armação mais grossa. Vocês ficam falando sobre a Ana, o Constantino falou sobre economia, a Ana falou sobre as consequências de política externa. Eu fico mais preocupado com as consequências do ponto de vista psiquiátricos. Porque o Lula, ele fala que toda noite antes de dormir, ele pensa em por que o comércio mundial é lastreado em dólar. Que coisa horrorosa deve ser dormir ao lado de uma pessoa que tem esses pensamentos todos os dias antes de dormir. É uma obsessão psicótica, freudiana. Ele poderia ter resolvido esse problema com uma leitura rápida de um livro de introdução à macroeconomia, talvez. Poderíamos presentear um livro de introdução à macroeconomia para o Lula e um livro de introdução à microeconomia para a Janja, de quem a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu acho que vale as pessoas entenderem que não são só os países que comercializam na moeda que preferem. As pessoas, elas usam moedas, né, para troca de bens e serviços, porque é muito mais fácil você usar algo que é aceito por todos. Antigamente, antes das pessoas inventarem uma moeda, as pessoas trocavam os bens e serviços diretamente, né? Então, se você tinha o que se chamava de troca direta, se você tinha você era um fazendeiro, tinha cabeça de gado, e o outro fazendeiro do outro lado tinha grãos, aí você trocava cabeça de gado por sei lá, trigo, né? Só que isso nem sempre é possível. A gente aprende isso em teoria econômica logo no início da faculdade, e nem sempre você consegue trocar tudo que você precisa. Então você utiliza o que se chama de um meio de pagamento, alguma coisa que fica no meio para as pessoas fazerem troca. A moeda, esse meio de pagamento, também serve para facilitar trocas entre regiões diferentes. E aí você utiliza um meio de pagamento que todo mundo aceite. Então por que você não pode fazer troca direta entre real e a moeda, sei lá, qual é a moeda do Zimbábue? Porque depois você vai ficar com, sei lá, dólares zimbabuenses no bolso e vai querer utilizar aquilo para comprar alguma coisa da Grã-Bretanha, e eles não vão aceitar a moeda do Zimbábue. A mesma coisa com o Yuan, a mesma coisa com qualquer outra moeda do mundo, a moeda que ele quiser inventar para o Mercosul, que ele já disse que queria inventar. Tem que combinar que as pessoas aceitem, que as pessoas queiram ser pagas. A rigor, o Hayek dizia que o dinheiro ia ser desestatizado, que qualquer um ia poder emitir a sua própria moeda. Então eu poderia emitir os dólares do Paulo Figueiredo. E você aceitaria ou não, de acordo com a minha capacidade de pagamento. Eu não recomendo que você aceite dólares do Paulo Figueiredo. Mas, sim, nós vamos vendo pessoas completamente despreparadas controlando o governo do Brasil. São pessoas à frente da política externa e da política econômica, estou falando agora tanto do Lula, Celso Amorim, e do Fernando Haddad, completamente despreparadas para sua função. A gente lembra, o Lula é aquele que está fazendo aniversário, eu até fui procurar aqui a fala dele, ele dizendo assim, a solução, né? Agora ele está nessa confusão envolvendo Ucrânia e Rússia, mas ele disse, mais ou menos um ano atrás, dia 30 de abril, um pouquinho menos de um ano atrás, ele disse na UERJ o seguinte: a quem interessa essa guerra? A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvida aqui no Brasil, em uma mesa tomando cerveja. Teria resolvido aqui, se não na primeira cerveja, na segunda, se não desse na segunda, na terceira, se não desse na terceira, até acabarem as garrafas e a gente ia fazer um acordo de paz. Aparentemente o Lula tomou todas as garrafas sozinho e chegou em Pequim para fazer a política externa brasileira.
causou mal-estar, não conseguiu absolutamente nada que prestasse em Pequim e conseguiu arrumar uma confusão com os Estados Unidos, com essa política externa de boteco. Né? Conseguiu arrumar uma confusão com os Estados Unidos, onde os americanos de esquerda estão se sentindo absolutamente traídos. O Constantino citou alguns dos queridinhos da esquerda, a Ana citou outros, o Washington Post. Eu estava lendo aqui o Globo, o Gerson Camarote, falando assim, segundo interlocutores da diplomacia norte-americana, há um mal-estar danado, porque eles estão dizendo assim, ora, onde estava a China durante as eleições do Brasil e durante o 8 de janeiro? Fomos nós, americanos, que apoiamos a democracia brasileira, não a China. Ou seja, a esquerda americana tá doidinha, tá doloridinha, porque o Brasil se aliou à China. Ora, mas se a própria esquerda americana é anti-americana, ela não sabe que a esquerda brasileira também é anti-americana? Ora, será que só eles, aqui dentro da esquerda dos Estados Unidos, podem odiar os Estados Unidos? O Lula sempre odiou os Estados Unidos. O PT sempre odiou os Estados Unidos. E é natural que, nesse caminho, ele se alie aos países que se opõem aos Estados Unidos. Como estavam dizendo, Rússia, Irã e, principalmente, a princesinha, a grande vedete da esquerda mundial, o único lugar onde o comunismo, abre aspas, deu certo, é a China. E é por isso que o PT está de emoji de coraçãozinho nos olhos com a China. Só para terminar, tem um outro culpado por isso estar acontecendo. E esse outro culpado se chama Joe Biden. A viagem do Lula aqui aos Estados Unidos foi um fracasso, não só do ponto de vista do Lula no Brasil, que não conseguiu absolutamente nada, uma esmola de não sei quantos milhõezinhos para a Amazônia e nada mais, mas também foi uma desgraça do ponto de vista americano, que pega um dos países mais importantes do ponto de vista geopolítico mundial, no caso o Brasil, e joga e empurra no colo na China. É graças à incompetência da diplomacia americana do Partido Democrata. Lembra? Não pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, nós tínhamos o presidente dos Estados Unidos recebendo o presidente do Brasil e enchendo ele de elogios e um bromance entre os presidentes. E antes de passar para... Diga, Ana. Só para ler aqui rapidinho as aspas do ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, né? O Thomas Shannon, que sobre essa bobagem aí que o Lula disse do dólar, ele disse o seguinte, numa entrevista ao jornal O Globo, que foi publicada na sexta-feira. Abro aspas para o ex-embaixador. O dólar não é uma moeda global porque os Estados Unidos o impuseram. É uma moeda global pelo poder da economia americana e pelo papel da economia americana no sistema financeiro e na ordem econômica global. Se o Brasil, a China ou os BRICS querem substituir o dólar, ok, vão em frente. Que moeda vão usar? A moeda chinesa? A brasileira? Ok, boa sorte com isso. Fecho aspas para o ex-embaixador Thomas Shannon. Isso é uma loucura, né? Isso é um caso de loucura, porque você vai começar a ser pago numa moeda que ninguém vai querer depois. Esse é o problema. O problema não é você gostar dos Estados Unidos ou não gostar dos Estados Unidos. O Constantino falou, na hora de receber, a Dilma quer dólar. Todo mundo quer dólar no bolso. Aliás, se o brasileiro pudesse, ele aceitaria dólar. Não é à toa que quando nós chegamos nos países onde o Estado começa a entrar num processo de falência, como por exemplo a Venezuela ou a Argentina, ou por exemplo estados completamente falidos como o Haiti, os indivíduos começam a exigir dólar como forma de pagamento. Não mais o país, a nação, os indivíduos. Porque a própria moeda perdeu completamente a credibilidade, perdeu completamente o lastro. Então você imagina, né? Por que os países não podem fazer troca nas suas moedas diretas? A pergunta do... Esse sujeito, esse mentecapto, é o ministro da Fazenda do Brasil agora. Há poucos meses nós tínhamos o Paulo Guedes, um dos maiores economistas que nós temos vivo no Brasil. Hoje é um sujeito que acha que é possível o Brasil fazer troca com, digamos, com o Reino Unido e entregar real e o Reino Unido pegar real. Um país, uma moeda lastreada na política econômica do Haddad e depois utilizar isso para fazer comércio com, sei lá, a Holanda. E por aí vai. Então, essas pessoas que estão à frente da economia brasileira, elas são prenúncio do desastre. Não tem o menor perigo de dar certo na mão desses caras que estão aí. Mas, só para amarrar, nós entregamos real e recebemos charuto. Pior ainda. Mas charuto é mais aceito que real. É que nós não recebemos. Se tivéssemos recebidos, era um bom negócio.
No passado, as escolhas das moedas sempre foram escolhas voluntárias do mercado, dos indivíduos interagindo. É por isso que ouro e prata foram sempre moeda em tudo que é lugar, quando possível, porque elas têm alto valor intrínseco, são divisíveis, mais ou menos homogêneas e por aí vai. E liquidez, né? Então você tem que ter liquidez e império da lei. Veja, eu tenho, né, recebimentos em reais, porque, como muita gente sabe, eu tenho muitos trabalhos no Brasil ainda, né? Aí, da noite para o dia, eu e Paulo acordamos com a notícia de que nossas contas bancárias estavam congeladas. Esse é o tipo de coisa que quem quer receber em dólar, de preferência em bancos, em países também mais sólidos, é o tipo de risco que essas pessoas querem fugir. Então, de novo, enfiar a goela abaixo do brasileiro pela força da lei, né, da força física de ameaça do Estado, que tem que aceitar o real, isso aí o governo brasileiro consegue fazer. Agora, impor que o resto do mundo aceite reais em vez de dólar, boa sorte, senhor Lula. Não, pois é, Paulo falou, né? A Dilma está recebendo o salário dela lá no Banco do BRICS em dólar. Está recebendo em conta, provavelmente em conta corrente, mas, bom, os marqueteiros do Lula que foram fazer a campanha do Hugo Chávez receberam em dólar também, em malas de dinheiro vivo. Né? E todo mundo está, mas negócio é negócio, a China é importante. Sim, mas você não precisa abraçar e beijar um ditador, né? Você não precisa idolatrar uma ditadura para melhorar os seus negócios. Eu tenho números do Banco Mundial aqui que mostram que o comércio bilateral Brasil e China aumentaram durante o governo Bolsonaro 52%, que os investimentos da China aqui no Brasil cresceram 79%. Então, essa historinha, negócio, mas sim, é porque o Lula tem uma admiração absurda pela ditadura chinesa, ele deixa isso muito claro, já falou sobre isso várias vezes.